te convido a abrir a palavra de Deus. Livro de João, capítulo 6. Sim. João, capítulo 6, versículo 47. João 6, versículo 44 até o 47. João, capítulo 6, versículo 44, a palavra de Deus diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Nessa noite eu quero falar sobre as dificuldades que nós temos no caminho de crermos no Senhor. É possível que você tenha dificuldade de crer. Eu já tive dificuldades em muitos momentos da minha vida de crer. E eu gostaria de considerar nessa noite alguns fatos, porque inicialmente nós não podemos crer de forma imediata. Eu quero que você entenda que o estado da mente que descrevemos como acreditar, ele é um resultado de vários passos. Chegamos à fé, como se diria, por degraus. Pode até haver algo como a fé à primeira vista, mas usualmente chegamos à fé por alguns estágios. O primeiro estágio seria ficar interessado. Em primeiro lugar, nós ficamos interessados. Em segundo lugar, nós consideramos. O que é considerar? É refletir, é pensar sobre isso. Em terceiro lugar, nós ouvimos evidências. Eu quero que você entenda que a fé, ela não é irracional. A fé, ela é racional. Nós cremos porque nós acreditamos de verdade, de fato, que aquilo ali aconteceu. Em quarto lugar, nós somos convencidos. E então, em quinto lugar, nós somos levados a crer. Assim, se eu quero crer, mas por uma razão ou outra não consigo obter fé, o que eu devo fazer? Devo ficar parado como uma vaca contemplando uma porteira? Ou devo eu, como um ser inteligente, usar os meus próprios meios? Se quero crer em alguma coisa, o que devo fazer? Por exemplo, vamos responder de acordo com as regras de senso comum. Por exemplo, se me disserem que o rei da Inglaterra é um homem bom, e se fosse algo de interesse para mim, eu não suponho que sentiria qualquer dificuldade em crer. Mas, por alguma razão, eu duvido disso, e ainda assim desejaria acreditar na notícia. Como eu deveria agir? Não deveria eu procurar toda a informação que está ao meu alcance sobre a sua majestade e tentar, pelo estudo dos jornais e outros documentos, chegar a essa verdade? Melhor ainda, se acontecesse dele estar nesse país e eu pudesse vê-lo e mesmo conversar com membros de sua corte e cidadãos do seu país, eu seria grandemente ajudado a chegar a uma decisão para usar essas fontes de informação. Então a evidência comparada e conhecimentos obtidos levam à fé. Não é simplesmente alguém falar para você sobre Jesus que vai fazer com que você tenha fé. Todos nós sabemos e temos crido que a fé, em primeiro lugar, é um dom de Deus. É Deus que coloca fé no nosso coração. Mas ainda assim, Ele usualmente dá a fé de acordo com as leis da própria mente. E daí nos é dito lá em Romanos 10:17, o crer vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Um grande exemplo disso está no ladrão da cruz. O ladrão que estava, como a Bíblia cita, que estava do lado direito, ele leu a placa que estava escrito lá: Este é o Rei dos Judeus. Através daquela palavra ali, ele teve convicção, foi uma evidência para ele ali, ele creu, Deus colocou fé no coração dele através daquilo que estava escrito. Se você crer em Jesus, ouça sobre ele, leia sobre ele,
pense nele, conheça ele, e então você achará fé brotando em seu coração, tal qual o trigo que surge através da umidade e do calor operando na semente que foi semeada. João 6,37 fala: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Se eu desejasse ter fé em um determinado médico, por exemplo, eu perguntaria testemunhas de suas curas, desejaria ver dele os diplomas que certificam que ele tem realmente compromisso, conhecimento profissional, e eu ainda gostaria de ouvir o que ele diz acerca de certos casos complicados. De fato, eu usaria meios para saber a fim de que eu cresça. Por exemplo, alguém diz para você que é bom comer arroz. O que você vai procurar dessa pessoa? Você vai procurar a fonte. Como que ela chegou a essa conclusão? Como que ele evidenciou esse fato? Você não vai simplesmente, é bom comer arroz, então vou comer arroz. Comer feijão faz bem para o estômago, então vamos comer só feijão. Café da manhã feijão, almoço feijão. Não, você vai lá ver qual o conhecimento que essa pessoa tem. Muitas vezes vai fazer teste para ver se realmente isso é verdadeiro. Então o primeiro fato é que nós devemos ouvir bastante sobre Jesus. Se nós queremos crer mais no Senhor, nós devemos ouvir bastante sobre o Senhor. Não como Jesus que é pregado por aí. Não como o Jesus da modernidade, que permite todas as coisas. Mas sobre o Jesus da Bíblia. Milhares de almas chegaram à fé em Jesus pelo ministro que lhe apresenta clara e constantemente a Cristo. Aquele pregador que prega o Cristo crucificado, não o Cristo da prosperidade, que vai deixar você feliz, que você não vai ter dificuldade, você não vai ter doença, você não vai ter dor. Esse é o Cristo da modernidade. Esse é o Cristo falso. E não é nesse Cristo que nós devemos crer. Nós devemos crer no Cristo que foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Eu ouvi falar de um ministro que achou em sua Bíblia de púlpito um papel contendo esse texto: Senhor, nós queremos ver Jesus. Uma vez conta-se uma história de um jovem que ele estudou bastante tempo e estava um certo teólogo na igreja naquele dia. E ele estava tão empolgado que ele começou a pregar com todas as palavras difíceis, com muitas coisas que ele queria falar. Só que ele não falou nada sobre Jesus. Um texto do Antigo Testamento. Ele chegou no final e aí, pastor, o que você achou da minha pregação? Ele falou assim, você foi bem. Mas você falou numa coisa, você não falou sobre Jesus. Ele falou, não, mas essa palavra não falava sobre Jesus. Ele falou assim, todos os caminhos da Inglaterra levam a Londres. Toda a palavra de Deus, ela leva a Jesus. Inclusive nós falamos esses dias lá na casa do Senhor. Todos os caminhos na palavra de Deus levam a Jesus. Tudo que é citado na palavra de Deus leva a Jesus. Por isso que é importante que nós venhamos estudar a palavra de Deus. Para que nós venhamos conhecer o Senhor. Conhecer o quanto que Ele é santo, o quanto que Ele é reto, o quanto que Ele é bom, o quanto que Ele é perfeito. Vá ao local da adoração para ver Jesus. E se você não pode nem ouvir a menção do seu nome naquele lugar, vá para outro onde se pensa mais sobre Ele. E portanto a sua presença se torna sensível. Uma das coisas que tem mais me chateado é que nos últimos tempos as pessoas têm se preocupado mais em chamar atenção na igreja, entretenimento. O Deus desse século tem sido o entretenimento, onde as pessoas vão para a igreja para se divertir. Elas não vão para a igreja por causa de Jesus. Elas vão para a igreja porque tem luzes coloridas, porque apagam as luzes, porque tem música legal, porque alguém conta uma piada, porque tem teatro, mas não tem Jesus. Não adianta nada um culto que não tenha Jesus. E é isso que eu quero que você compreenda. Você tem que colocar Jesus no teu coração. Você tem que ouvir sobre Jesus. Você tem que ler também sobre Jesus. Os livros das Escrituras são os lírios que nos alimentam. A Bíblia é a janela pelo qual podemos olhar e ver o nosso Senhor. Todos os dias nós podemos abrir a janela e contemplar o nosso Jesus quando nós lemos a palavra de Deus. Lá nós podemos ler a história da sua vida, do seu sofrimento, do seu nascimento. A cruz de Cristo não é uma recompensa à fé, mas a faz começar. Muitos crentes podem dizer,
quando ouvi a ti ferido, sofrendo, sem respirar na maldita árvore, logo vi meu coração crer, tu sofrestes ali por mim. Se ouvir e ler não foram suficientes, então deliberadamente determine a sua mente o trabalho de revisar a matéria e o realize. O que é isso? Ou você crerá, ou saberá a razão de não crer. Se não funcionar ouvir sobre Jesus, se não funcionar ler sobre Jesus, agora você vai ter que determinar a mente o trabalho de revisar aquela matéria. Estude novamente, veja qual que são aquilo que te leva a crer e aquilo que não te leva a crer. Veja o assunto todo até o limite de suas capacidades e ore a Deus para que Ele ajude a fazer uma investigação completa para chegar a uma decisão honesta de uma forma ou outra. Considere quem Jesus era e se a constituição de sua pessoa não lhe garante total confiança. Considere o que Ele fez e se esse não é outro bom motivo para a confiança. Considere Jesus morrendo na cruz, levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas tribulações, todas as nossas angústias. Então clame a Ele e veja se Ele não lhe ouve. Existiu algum tempo atrás um bispo que era chamado de Usher. Ele queria saber sobre um puritano que se chamava Hunter Ford, não sei se fala assim. Era de fato um homem tão santo quando ele queria saber se ele era realmente santo. As pessoas falavam que ele era muito santo, que ele vivia nos caminhos do Senhor. Então assim esse bispo foi à casa desse puritano vestido como um pedinte. Ganhou um quarto e pôde ouvir o homem de Deus derramando o seu coração diante do Senhor durante aquela noite. Se você puder conhecer a Jesus, chegue o quanto puder perto dele para estudar o seu caráter e apelar pelo seu grande amor. Se nós queremos realmente conhecer o Senhor, nós vamos nos achegar cada dia mais próximos dele para conhecê-lo. Não há como nós termos intimidade com alguém que nós não conheçamos. Eu não consigo ter intimidade com a minha esposa, conhecer a minha esposa, se eu não me aproximar dela. É que nem aqueles namoros de escola. As duas pessoas não sabem que estão namorando. Uma fica lá num canto e o outro fica no outro canto, não é? Eles não sabem, eles nunca vão namorar, mas é aquele namoro de escola. Fica olhando assim, fica tímido. Nunca vão se conhecer de verdade. Não é verdade? Houve um tempo que eu precisei de evidências para crer no Senhor Jesus. Mas agora, por experimentá-lo, eu conheço tão bem que eu precisaria de muitas evidências contrárias para que começasse a duvidar. Quantos de nós fez assim, será que o Senhor realmente existe? Será que Ele é verdadeiro? Só que agora é tão natural para mim confiar nele, que é muito difícil alguém fazer com que eu descreia nele. Isso é um triunfo da nova natureza, pois não era assim no começo. A novidade da fé é no início uma fonte de fraquezas, mas ações de confiança consecutivas tornam a fé um hábito. Experiência traz forte confirmação à fé, como está escrito lá em Romanos 5, 3-5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então eu não estou perplexo com a dúvida, porque a verdade na qual acredito fez um milagre em mim. E isso é uma confiança das mais fortes. Eu sou como o homem e a sua mulher que mantiveram um farol por muitos anos. Essa é uma outra história que fala assim. Um visitante que veio ver o farol olhando para fora da janela, a ira das águas, perguntou à boa mulher: você não fica com medo de noite quando a tempestade está lá fora e as grandes ondas passam logo em volta da lanterna do farol? Você não teme que o farol e tudo que há nele sejam levados? Estou certo de que teria medo de confiar em uma torre fina no meio das grandes ondas. E a mulher comentou que a ideia nunca lhe ocorrera. Ela havia vivido lá por tanto tempo que se sentia tão segura na rocha solitária quanto ela sempre se sentiu vivendo na terra firme. E acerca de seu marido, quando perguntado se ele não se sentia ansioso quando o vento provocava um furacão, ele respondeu: sim, eu fico ansioso para manter as lâmpadas bem seguras e a luz acesa.
a fim de que nenhum barco naufrague. O homem havia sobrevivido à ansiedade sobre a segurança do farol ou a sua própria segurança pessoal. Assim também ocorre com o crente crescido e maduro. Ele pode dizer humildemente aquilo que está escrito em 2 Timóteo 1,12. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Diante disso, que nenhum homem tente me inquietar com dúvidas e questionamentos, pois eu carrego em minha alma as provas da verdade e do poder do Espírito e não terei nenhum dos seus raciocínios astutos. Para mim o Evangelho é a verdade, e se não fosse, eu estaria contente em perecer por causa dele. Eu arrisco o destino eterno da minha alma sobre a verdade do Evangelho e sei que não há nenhum risco nisso. Minha maior preocupação é manter a luz acesa, para que eu possa beneficiar a outras pessoas, como o caso do farol. Que apenas o Senhor me dê óleo suficiente para alimentar na minha chama e eu estarei bem contente. Agora eu pergunto para você, se é no Evangelho que seu ministro e muitos outros em que você confia encontram perfeita paz e descanso, por que você não encontraria? Está o Espírito do Senhor em dificuldades? As palavras dele não fazem bem aos que andam na retidão? Você não tentará também a virtude que o salva? O Evangelho é todo verdadeiro, pois Deus é o seu ator. Creia nele. O Salvador é totalmente capaz, pois ele é o Filho de Deus. Confie nele. Seu precioso sangue é totalmente poderoso. Busque o seu perdão. O seu coração grandioso é totalmente amoroso. E é por causa das suas misericórdias que nós não somos condenados, que nós não somos destruídos. Corra para ele agora. Eu insisto que você, ouvinte, busque a fé, mas se você não a deseja, o que mais posso fazer? Eu trouxe o cavalo à água, mas não posso fazê-lo beber. Todavia, lembre-se disso, incredulidade é intencional quando a evidência é apresentada no caminho do homem e ele se recusa a examiná-la cuidadosamente. Aquele que não deseja saber e aceitar a verdade deve culpar-se a si mesmo se morrer carregando uma mentira. E é verdade que quem crer e for batizado será salvo, e é igualmente verdade que quem não crer já está condenado. Marcos 16:16. Amém? A Bíblia fala que fé é a certeza da esperança. E é nisso que nós cremos. Cremos no nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.